A manhã nascia sob um céu pesado, como se as nuvens quisessem desabar sobre São Paulo. A Avenida Faria Lima fervilhava de buzinas impacientes, vidros fechados e rostos voltados para celulares. Eduardo Vilar, impecável em seu terno de alfaiataria azul marinho, caminhava rápido com a pasta de couro na mão. A chuva fina molhava discretamente os sapatos italianos, mas ele não se importava. O relógio de pulso, reluzindo discretamente sob o punho da camisa, dizia que o tempo estava curto. Ao se aproximar de uma faixa de pedestres próxima ao cemitério de Pinheiros, um barulho de tosse cortou o burburinho da rua. Virando o rosto, viu uma mulher encolhida junto a um menino pálido que respirava com dificuldade. A mão dela tremia ao segurar um inalador vazio. "Moço, por favor, meu filho, ele está passando mal." A voz era quase um sussurro, rouca de desespero. Eduardo hesitou um segundo, mas o som estridente de uma buzina atrás dele quebrou o momento. Fingiu não ouvir, ajeitou a pasta e seguiu. No retrovisor de uma SUV que passava, viu apenas a silhueta da mulher se curvando sobre o menino. 2 minutos depois, um motoboy freou bruscamente na frente de um carro importado. Gritos, xingamentos e um quase acidente agitaram a rua. Eduardo olhou, suspirou e acelerou o passo, querendo distância da confusão e daquele olhar que ainda queimava nas costas. Na cobertura no Jardim Europa, o silêncio era absoluto. O vidro panorâmico revelava a cidade sob a chuva fina e o cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Eduardo ligou a TV no noticiário de economia enquanto verificava as mensagens do sócio. Gráficos, projeções, um possível cliente árabe interessado em investir milhões. Nada que lembrasse a mulher e o menino. Nada, até que a repórter com um semblante sério leu uma nota. Uma criança de 8 anos passou mal no centro hoje cedo, mas foi atendida a tempo por socorristas do posto de saúde. A mãe relatou que pediu ajuda a pedestres, mas ninguém parou. A imagem do rosto dela molhado de chuva voltou à mente. Eduardo fechou os olhos por um instante, mas logo se repreendeu mentalmente. Não é problema meu. Ele havia construído sua vida assim, calculando riscos, evitando distrações, protegendo seu tempo. Dona Celeste, sua empregada de confiança há mais de 15 anos, apareceu na porta com um pano de prato nas mãos. "Café, doutor Eduardo." "Deixa na mesa, Celeste." "Tá certo, mas o senhor tá com um ar, sei não. Parece que viu assombração." Ele sorriu de lado. "Só cansaço." Lá fora, o barulho da chuva aumentava. Eduardo, enquanto mexia o café, pensava em como aquela mulher tinha aparecido no caminho como uma pedra solta no asfalto, incômoda, fora do lugar. Preferia esquecer. No escritório, horas mais tarde, os vidros da sala refletiam um homem no auge do sucesso. Capa recente da revista Negócios em Poder, prêmios por gestão agressiva de fundos, viagens de helicóptero. Nada em sua trajetória combinava com a imagem de alguém parando na rua para ajudar desconhecidos. Ele acreditava que o mundo era para os fortes e que cada um cuidava do próprio caminho. Mas no fundo algo latejava. Não era exatamente culpa, mas um incômodo persistente, como se tivesse deixado algo inacabado, um nó que, por mais que tentasse, não desatava. Enquanto observava a avenida lá embaixo, pensou no filho que não tinha, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vazio que não podia preencher com números. Se essa história te prendeu pelo coração, inscreva-se no canal agora e acompanhe como a vida de Eduardo vai mudar de um jeito que ele jamais imaginou. O telefone vibrou. Era Guilherme, o sócio. "Dudu, amanhã a gente tem reunião com a Receita. Tem umas operações antigas que eles querem rever." "Eu cuido disso", respondeu, já fechando as persianas, como se pudesse bloquear também aquele dia cinza. Lá fora a chuva continuava. E em algum lugar, talvez não tão longe, uma mãe embalava o filho agradecendo por ele ainda estar vivo. Eduardo não sabia, mas aquele encontro breve não ficaria para trás. Estava apenas começando a tecer fios invisíveis que logo se apertariam ao redor da sua vida. Enquanto revisava relatórios, sem perceber, ele olhou de relance para o canto da sala,
onde um porta-retrato com uma foto antiga da família repousava esquecido. A imagem da avó, com seu terço nas mãos, parecia observá-lo. Por um instante, o som abafado da cidade foi substituído por uma lembrança distante. O cheiro de pão assando na cozinha e a voz doce dela dizendo que, às vezes, Deus põe a gente no caminho de alguém para testar o coração. Ele respirou fundo, afastou a memória e voltou aos números. Ainda não sabia que aquela manhã chuvosa havia sido o primeiro movimento de algo muito maior. Algo que não se media em porcentagens, mas em fé, perda e transformação. O mercado municipal de São Paulo fervilhava de vozes misturadas, cheiros de frutas maduras e especiarias que se espalhavam no ar. Eduardo passava apressado entre os corredores, indiferente às bancas coloridas, preocupado apenas em chegar ao estacionamento. Não era um homem que comprava alimentos ali. Estava vindo de uma reunião informal com um investidor estrangeiro que adorava lugares pitorescos da cidade. Enquanto atravessava, o som agudo de uma televisão ligada numa lanchonete chamou sua atenção. Uma repórter falava com expressão séria. Hoje pela manhã, no centro da cidade, uma criança de 8 anos sofreu uma crise de asma. Segundo a mãe, vários pedestres passaram, mas ninguém parou para ajudar. Felizmente, o atendimento rápido de uma equipe do posto de saúde evitou o pior. A câmera mostrou por alguns segundos a imagem da mulher segurando o menino no colo. Eduardo reconheceu o rosto na mesma hora. Sentiu um aperto breve no peito, mas continuou andando. De volta à cobertura, encontrou Dona Celeste no balcão da cozinha, cortando o cheiro verde. Tá um dia feio na rua, Dr. Eduardo, e a gente ainda vê tanta coisa triste na TV, ele respondeu sem levantar os olhos do celular. Sempre foi assim, Celeste. O mundo é duro, não dá para carregar todos nas costas. Pode até ser, mas cada um carrega o que quer, disse ela mexendo na panela. Eu, por exemplo, não durmo se vejo alguém precisando e não faço nada. Ele fingiu não ouvir, mas aquela frase ficou ecoando. No escritório doméstico, abriu relatórios de mercado, tentando se concentrar nas metas do trimestre. Ainda assim, as imagens da notícia apareciam na mente como pequenas rachaduras numa parede, que ele acreditava sólida. No fim da tarde, Guilherme ligou. Dudu, amanhã vamos fechar com o pessoal da Petrovia. Se tudo der certo, o fundo vai bater recorde. Ótimo. Manda o contrato para eu revisar. Tá com a cabeça onde, cara? Sua voz tá estranha. Só cansado, dia longo. Eduardo desligou e ficou olhando pela janela. Lá embaixo via pessoas correndo para se abrigar da garoa. Um vendedor ambulante cobria sua mercadoria com plástico, enquanto uma senhora protegia uma sacola contra o vento. Pensou, sem querer admitir, que aquela mulher da manhã provavelmente também estava correndo sob a chuva agora, carregando o filho para casa. À noite, tentou relaxar com um vinho caro e música ambiente. Mas quando a campainha tocou, era um entregador com um pacote de importados que ele havia esquecido de ter comprado. O rapaz estava encharcado, tremendo levemente. Eduardo deu uma gorjeta mínima, agradeceu e fechou a porta. No corredor, ficou parado por alguns segundos, lembrando do menino com dificuldade para respirar. Sentou-se no sofá, pegou o celular e digitou "crise de asma em crianças" no buscador. Leu sobre os riscos, sobre como minutos podiam fazer a diferença. Respirou fundo, sentindo um desconforto estranho, como se estivesse sendo observado. No dia seguinte, durante a rotina matinal, passou pela sala onde a TV estava ligada. Uma reportagem nova mostrava uma fila de mães com crianças no posto de saúde. Algumas seguravam receitas amassadas, esperando atendimento. Eduardo se deteve por alguns segundos, mas depois continuou até a porta. Enquanto descia ao estacionamento, uma voz interna insistia. Por que isso importa tanto agora? Não encontrou resposta, apenas a sensação incômoda de que algo havia se aberto e não fecharia tão cedo. Havia aprendido, ao longo dos anos, que a melhor forma de lidar com desconfortos era afogar-se no trabalho, e assim fez. Mas ainda que tentasse, sabia que aquela mulher e o menino não sairiam da sua memória com a mesma facilidade que ele fechava um negócio. O pensamento final antes de ligar o carro
foi uma mistura de irritação e estranha expectativa. Irritação por sentir-se vulnerável. Expectativa porque, no fundo, pressentia que ainda iria cruzar com ela de novo, e que dessa vez não seria tão simples ignorar. O sábado amanheceu abafado, com o céu encoberto, prenunciando mais uma chuva daquelas que deixavam o centro em caos. Eduardo tinha ido até a rua 25 de Março para encontrar um fornecedor de peças de decoração raras. Não era o tipo de lugar que gostava de frequentar, mas o contato prometia itens exclusivos para a reforma da mansão. O movimento era intenso. Ambulantes gritavam ofertas, vendedores chamavam clientes. O cheiro de pastel e café fresco se misturava ao odor de asfalto molhado. Eduardo atravessava as ruas estreitas, desviando de sacolas e guarda-chuvas, quando a viu. Hannah estava parada perto de uma banca de brinquedos simples, segurando um guarda-chuva gasto. O menino, Davi, brincava distraído com um carrinho de plástico quebrado. Ela levantou os olhos e o encarou. Não disse nada. Não precisava. Aquele olhar atravessou Eduardo como uma lâmina silenciosa. Ele desviou rapidamente, fingindo se interessar por uma vitrine. Mas o reflexo no vidro denunciava sua tensão. O maxilar travado. A respiração acelerada. O instinto foi esconder o relógio caro sob a manga do blazer, como se aquele simples gesto pudesse apagar as diferenças gritantes entre eles. Por alguns segundos, pensou em se aproximar. Talvez dizer algo banal como "desculpe pela outra vez" ou "espero que seu filho esteja melhor". Mas a voz interna que o moldara por décadas sussurrou: "Deixe pra lá, você não deve nada". Virou a esquina apressado, tentando se afundar no fluxo de pessoas. Mas cada passo era pesado. A lembrança da manhã chuvosa voltou com mais força, como se o silêncio dela fosse um julgamento mais duro do que qualquer palavra. Enquanto caminhava, um vendedor de capas de celular o abordou. "Boa tarde, chefe." "Promoção é baratinho." "Não, obrigado", respondeu sem olhar. Seguiu até o estacionamento, mas ao entrar no carro, não ligou o motor de imediato. Ficou olhando pelo retrovisor, vendo a multidão se mover como um rio humano. Lá no fundo, quase fora do alcance da visão, achou que viu o guarda-chuva gasto de Ana se afastando. No caminho de volta, a cidade parecia mais cinza. O trânsito parava e andava lentamente, e Eduardo se pegou pensando em como era estranho ter cruzado com ela de novo tão rápido, quase como se estivesse sendo puxado para aquele universo que sempre evitou. Ao chegar em casa, encontrou Dona Celeste colocando flores num vaso. "Trouxe alguma coisa diferente hoje?" ela perguntou, percebendo seu ar distante. "Nada, só trabalho." Celeste murmurou como quem não acredita. "Sabe, doutor, às vezes Deus faz a gente esbarrar mais de uma vez na mesma pessoa. Não é coincidência, é recado." Eduardo suspirou, subiu para o escritório e tentou ignorar a sensação estranha que crescia. Passou o resto da tarde imerso em planilhas, mas sempre que piscava, os olhos de Ana voltavam à mente, não com raiva, mas com algo que lembrava tristeza e dignidade ao mesmo tempo. À noite, ao abrir uma garrafa de vinho, pensou no que teria acontecido se tivesse parado naquela primeira manhã. Talvez nada mudasse, talvez tudo. A dúvida não trouxe respostas, mas deixou uma inquietação persistente. Antes de dormir, recebeu uma mensagem de Guilherme. "Amanhã, 8h, reunião com investidores novos. Seja pontual." Ele respondeu com um simples ok e largou o celular na mesa de cabeceira. Deitado, ouviu o som distante da chuva começando a cair de novo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não era dono completo de sua própria agenda. Alguma coisa invisível e silenciosa estava abrindo fissuras no seu controle absoluto. Mal sabia que esse reencontro não seria o último e que a próxima vez não lhe daria a chance de desviar o olhar. No meio da semana, Eduardo saiu mais cedo do escritório, alegando precisar resolver assuntos pessoais. A verdade é que não sabia explicar a si mesmo por que decidiu caminhar pela região central, um lugar que evitava há anos. O ar estava carregado de fumaça de escapamento e o sol, escondido atrás de nuvens grossas,
deixava tudo com um tom amarelado. Ao virar uma rua lateral, deu de cara com a fachada imponente da Basílica de Nossa Senhora da Consolação. Não planejava entrar, mas um impulso o fez atravessar os degraus de pedra. O interior estava em penumbra, iluminado apenas por velas e pela luz tímida que filtrava pelos vitrais coloridos. O cheiro de cera derretida e incenso envolveu-o como um manto silencioso. Sentou-se num banco próximo ao corredor central. Duas senhoras rezavam o terço baixinho. O som das contas deslizando entre os dedos ecoava de forma hipnótica. Eduardo olhou para o altar e, por um instante, lembrou-se da avó. Nas tardes de domingo, em Belo Horizonte, ela o levava à missa e, na saída, comprava pão de queijo e doce de leite. Sempre dizia: "Um dia, menino, você vai entender que Deus fala até no silêncio." O silêncio agora parecia ter peso. Havia algo quase físico pressionando seu peito. Tentou racionalizar. Talvez fosse só o ambiente fechado ou o contraste com o barulho da cidade lá fora. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado permanecia. Uma vela acesa na lateral chamou sua atenção. A chama tremia, mesmo sem vento. Ele ficou olhando por tempo demais, como se a resposta para algo estivesse ali. Quando percebeu, estava recordando a cena da mulher com o filho, a mão trêmula segurando o inalador vazio. Não conseguia dissociar a imagem da presença serena que o ambiente transmitia. Um padre passou discretamente, acenando em cumprimento. Eduardo retribuiu com um gesto de cabeça, sem intenção de puxar conversa. Não queria explicações, mas também não queria sair. Fechou os olhos. Fragmentos de memórias vieram. A avó sussurrando orações, o som da chuva no telhado da casa antiga, o cheiro do fogão a lenha. Tudo misturado com a imagem recente de Ana e Davi. Sentiu-se desconfortável, como se estivesse abrindo uma porta que manteve trancada por décadas. Quando se levantou para ir embora, uma senhora idosa esbarrou nele levemente. "Desculpe, meu filho. Que Nossa Senhora te acompanhe." Ele apenas assentiu, mas aquelas palavras simples ficaram gravadas como se tivessem sido ditas com um peso especial. Do lado de fora, o barulho do trânsito voltou com força, quase agressivo. Mas a sensação trazida de dentro da igreja não desapareceu. Ao caminhar até o carro, Eduardo percebeu que estava mais lento, como se carregasse um pensamento que precisava ser digerido com cuidado. No trajeto de volta pegou um caminho mais longo, passando por ruas que não via há anos. Observava os prédios antigos, algumas fachadas pichadas, outras reformadas com capricho. Era como se estivesse revisitando uma parte da cidade e de si mesmo que tinha abandonado. Chegando em casa, Dona Celeste notou seu ar diferente. "Tá com um rosto mais calmo, doutor. Onde andou?" "Só dei uma volta." "Volta boa, então. Parece até que tirou um peso dos ombros." Ele não respondeu, mas sabia que não era bem assim. Não havia tirado peso nenhum, apenas tomado consciência de que ele existia. E de alguma forma, sentia que não demoraria para receber um sinal mais claro sobre o que fazer com aquilo. O que Eduardo ainda não imaginava era que esse sinal não viria de números, contratos ou notícias de mercado. Viria de algo, ou alguém, que ele jamais esperaria encontrar no seu caminho. Na manhã seguinte, a sala de reuniões do fundo estava tomada por gráficos projetados na parede e pelo som abafado de teclas. Guilherme, o sócio de Eduardo, gesticulava diante de um quadro cheio de números. "Precisamos fechar esse trimestre com crescimento de, no mínimo, 20%. A concorrência está avançando e os investidores querem resultados rápidos." Eduardo ouvia, mas sua atenção se dividia entre os dados e a lembrança da igreja no dia anterior. A tranquilidade que sentira parecia distante, esmagada pelo tom acelerado das metas. "Tem mais uma coisa", continuou Guilherme baixando a voz. "Recebemos um comunicado da Receita. Eles vão revisar aquelas operações de 2018. "Isso pode ser um problema?" Eduardo perguntou, tentando soar neutro. "Pode, se não estivermos preparados. Foi tudo dentro da lei, mas você sabe, interpretação é uma palavra perigosa nesse meio." O clima pesou.
A equipe presente olhava discretamente para Eduardo, esperando uma reação. Ele respirou fundo e respondeu: "Vamos revisar cada detalhe. Nada pode sair do controle." A reunião avançou por horas. Propostas agressivas eram discutidas como se fossem simples movimentos no tabuleiro. Guilherme defendia investir em setores de retorno rápido, mesmo que isso significasse cortar projetos sociais financiados pelo fundo. "Isso é negócio, não filantropia", disse encarando Eduardo. "Não podemos nos dar ao luxo de sentimentalismos agora." Eduardo se manteve calado por alguns segundos. Normalmente teria concordado sem pensar, mas algo nele hesitou. A imagem de Ana segurando o filho veio à mente, acompanhada da sensação incômoda de que aqueles projetos irrelevantes tinham rostos, histórias, urgências. "Vamos analisar com calma antes de cortar qualquer coisa", respondeu, evitando um confronto direto. No fim da manhã, cada executivo saiu com uma lista de tarefas. Eduardo ficou sozinho na sala, observando o skyline de São Paulo pela janela. A cidade parecia pulsar num ritmo que não permitia pausas, como se a única linguagem válida fosse a do lucro. Pegou o telefone e ligou para a Dona Celeste. "Vai estar em casa à noite?" perguntou. "Vou sim, doutor. Precisa de alguma coisa especial?" "Só faça aquele café de coador." À tarde, trancou-se no escritório para revisar as operações passadas. Encontrou relatórios com linguagem que, embora legal, soava fria e calculista. Lembrou-se da voz do padre na igreja, mesmo sem ter trocado palavras com ele, e pensou no contraste entre dois mundos, um medindo valor em números, outro em vidas tocadas. Quando Guilherme entrou sem bater, trazendo mais um contrato para assinar, Eduardo hesitou por alguns segundos antes de pegar a caneta. "O que foi?" perguntou o sócio. "Está com dúvida?" "Não. Só pensando no impacto real disso." Guilherme riu. "Impacto real? O impacto real é que vamos encher o bolso dos investidores. O resto é conversa de ONG." A caneta deslizou pelo papel, mas não com a mesma firmeza de antes. Eduardo sentia que algo nele já não reagia como antes a esse discurso. No fim do expediente, pegou o carro e foi dirigindo sem destino certo. Passou por bairros luxuosos, depois por áreas mais simples, onde crianças brincavam na calçada. O contraste era tão evidente que parecia gritar. Chegou em casa já de noite. O aroma do café fresco o recebeu na porta. Sentou-se à mesa e Dona Celeste colocou a xícara diante dele. "Tá com a cabeça cheia, né?" disse ela. "Mais do que devia. Então reza um pouco. Não faz mal para ninguém." Eduardo sorriu de leve, mas não respondeu. Enquanto tomava o café quente, sabia que a tempestade no mundo dos negócios estava só começando e que, de alguma forma, ela iria se misturar a algo muito mais pessoal. O dia amanheceu abafado e Eduardo decidiu visitar a irmã no Hospital das Clínicas. Não era algo que fizesse com frequência. A desculpa era sempre a agenda lotada. Mas, depois da pressão da reunião com a Receita e da conversa atravessada com Guilherme, sentiu necessidade de ver um rosto que lhe lembrasse outra perspectiva de vida. O hospital estava lotado. No corredor principal, mães carregavam bebês no colo, pacientes aguardavam em cadeiras de plástico, e o ar era tomado por uma mistura de desinfetante e cansaço. Eduardo avançou devagar, desviando de macas e conversas abafadas. Encontrou Júlia na porta de um consultório, usando jaleco amassado e máscara pendurada no queixo. O cabelo preso de qualquer jeito denunciava horas de trabalho sem pausa. "Você por aqui?" ela comentou, surpresa. "Achei que o senhor só aparecia na TV ou nas revistas. Resolvi passar para te ver. Tá tudo bem?" "Tudo bem é um conceito relativo por aqui. Hoje mesmo já vi 3 crises de asma em crianças, falta de bombinha, fila no posto, a rotina." Eduardo desviou o olhar. O tema tocava direto na ferida aberta desde aquele encontro na rua. "Júlia, e se uma criança não consegue atendimento rápido? Pode morrer." A resposta dela veio seca. "É simples assim." Ele respirou fundo, sentindo o peso das palavras.
Aconteceu uma coisa semana passada. Vi uma mãe pedindo ajuda para o filho e... Não parei. Júlia ergueu as sobrancelhas. Você está me contando isso para eu dizer que fez o certo? Porque não vou. Eu não sei por que estou te contando. Talvez porque no fundo saiba que foi errado. Houve um silêncio desconfortável. Júlia apoiou-se na porta e cruzou os braços. Olha, Eduardo, sei que você vive num mundo em que todo problema tem um preço e uma solução contratual. Mas aqui, às vezes, a única coisa que salva é alguém parar e agir. Nem sempre é bonito, nem sempre é conveniente, mas é humano. Ele sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumado a ouvir sermões, muito menos de alguém da família. Eu não sou médico, Júlia. Não saberia o que fazer. Às vezes, o que se espera não é que você saiba tratar, mas que ajude a levar até quem saiba. Um enfermeiro chamou Júlia para atender um paciente e a conversa ficou no ar, inacabada. Eduardo andou pelo corredor, observando o vai e vem de pessoas. Uma mãe, com uma receita amassada nas mãos, tentava acalmar o filho pequeno. Outra cochilava sentada, abraçada a uma mochila. Quando Júlia voltou, ele comentou: Você acha que a gente pode mudar isso? Não sozinhos, mas qualquer mudança começa com alguém decidindo se importar. Eduardo saiu do hospital com a cabeça pesada. O trânsito estava intenso, mas ele quase não percebia. As palavras da irmã se misturavam às imagens do corredor. A lembrança de Ana, a sensação de que havia algo maior se formando, embora não soubesse o quê. Em casa, ficou olhando a cidade pela varanda. O barulho distante de sirenes e buzinas parecia mais alto que o normal. Pegou o celular, abriu o aplicativo de mensagens e começou a digitar algo para Júlia, mas apagou antes de enviar. No fundo, sabia que a conversa de hoje não terminaria ali. E, de alguma forma, sentia que um próximo passo estava mais próximo do que imaginava, um passo que não seria apenas dentro do mundo confortável das salas de reunião, mas no chão desigual que ele sempre evitou pisar. A noite caiu carregada sobre São Paulo, trazendo uma chuva persistente que transformava as ruas em espelhos quebrados de luz. Eduardo dirigia sem destino definido, como se quisesse prolongar o silêncio antes de voltar para casa. O som do limpador de para-brisa marcava um ritmo constante, quase hipnótico. Acabou parando nas imediações da Praça da Sé. Estacionou e, sem entender bem o porquê, saiu do carro. O vento frio carregava o cheiro úmido das pedras antigas e o murmúrio distante de vozes sob marquises. Alguns poucos passavam apressados, protegendo-se da chuva fina. Caminhou devagar, sentindo a água escorrer pela nuca. A iluminação amarelada dos postes criava sombras alongadas, e então, no meio daquela solidão molhada, algo mudou. Havia uma mulher à frente, vestindo um manto azul suave que parecia não se molhar apesar da chuva. O rosto, iluminado por uma luz que não vinha de lugar algum, era sereno, quase familiar. Eduardo parou, sentindo o coração disparar. Eduardo. A voz não era alta, mas atravessou o ar como se fosse dita ao pé do ouvido. Ele olhou em volta, procurando explicação. Não havia mais ninguém. A mulher o fitava com olhos profundos, como se enxergasse além da superfície. Uma sensação de calor subiu pelo seu peito, contrastando com o frio da noite. Quem é você? Conseguiu perguntar, a voz rouca. O semblante dela suavizou ainda mais. Você sabe. As pernas de Eduardo cederam, e ele se ajoelhou sem pensar. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, misturando-se à chuva. O tempo pareceu suspenso. A figura não se aproximou, mas sua presença envolvia como um abraço invisível. Por que eu? A pergunta saiu quase como um soluço. Porque você passou e não parou, mas ainda pode escolher. Eduardo abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Um sentimento de vergonha e, ao mesmo tempo, de esperança o invadia. Era como se estivesse diante de alguém que conhecia cada falha sua, mas ainda assim o chamava pelo nome. Quando ergueu os olhos novamente, a figura já não estava. Apenas a chuva, as luzes da praça e o eco daquela voz na mente.
Ficou ali por alguns instantes, tentando entender se havia enlouquecido, se fora um sonho acordado ou algo que a lógica não alcançava. De volta ao carro, as mãos tremiam. Olhou para o próprio reflexo no retrovisor e mal se reconheceu. Havia algo diferente no seu rosto. Talvez fosse apenas a mistura de água e lágrimas, ou talvez fosse o peso de um encontro impossível de explicar. No trajeto para casa, as palavras ressoavam sem cessar. Você ainda pode escolher. Era uma sentença, mas também um convite. Ao entrar no apartamento, Dona Celeste estava assistindo a um programa religioso na TV. Ela olhou para ele e franziu a testa. Que foi, doutor? Parece que viu a alma do outro mundo. Não sei o que vi, respondeu largando as chaves na mesa. Mas acho que foi real. Tem coisa que não precisa ver para saber que é de verdade. Ela voltou os olhos para a tela, como se a conversa estivesse encerrada. Eduardo tomou um banho quente, mas não conseguiu afastar a sensação de que aquela noite havia marcado um ponto de virada. Algo nele sabia que não poderia simplesmente ignorar. Deitado, os olhos fixos no teto, repetia mentalmente as palavras que ouvira. Sentia que uma escolha se aproximava e que dela dependeria não apenas sua paz, mas algo muito maior. 2 dias depois, Eduardo pegou a estrada antes do amanhecer, guiando rumo à Aparecida do Norte. Não havia contado a ninguém. O céu ainda estava escuro e o asfalto úmido refletia os faróis como um rio de luz. Cada quilômetro percorrido parecia carregar uma mistura de ansiedade e necessidade, como se aquela viagem fosse inevitável desde o instante em que vira a mulher na Praça da Sé. Ao chegar, o primeiro impacto foi a grandiosidade da basílica. Centenas de romeiros caminhavam com passos firmes, alguns descalços, outros carregando pequenas imagens da santa. O som de cantos religiosos e o aroma de velas e incenso se misturavam ao ar fresco da manhã. Eduardo entrou e se deixou conduzir pelo fluxo até o interior. A luz que atravessava os vitrais pintava o chão de cores suaves. Sentiu-se pequeno diante daquele espaço imenso, e pela primeira vez em muito tempo não quis estar no controle. Foi então que um homem de batina simples, óculos e barba grisalha, aproximou-se com um sorriso acolhedor. "Bom dia, filho." "Procurando alguém ou algo?" perguntou. "Não sei, talvez os dois. Meu nome é Eduardo." "Padre Miguel." O aperto de mão foi firme, mas não apressado. "Quer conversar?" Sentaram-se num banco lateral. Eduardo, sem saber explicar por quê, contou o que havia acontecido na Praça da Sé. A chuva, a figura de manto azul, a voz chamando seu nome. Falou também de Ana, de Davi e da culpa que vinha carregando. O padre ouviu sem interromper, apenas inclinando levemente a cabeça de tempos em tempos. Quando Eduardo terminou, ele disse: "Você acredita que foi Nossa Senhora que lhe apareceu?" "Eu não sei, mas parecia real demais para ser imaginação." Muitas vezes Deus fala conosco por meio de sinais. Às vezes um olhar, um encontro ou até um silêncio. A questão não é tanto provar o que viu, mas entender o que vai fazer a partir disso. Eduardo baixou os olhos, sentindo o peso da pergunta. "O que eu faço então?" "Comece reparando o que deixou para trás. A fé sem ação é só discurso." Aquelas palavras ficaram suspensas entre os dois. Eduardo percebeu que esperava uma solução mágica, mas recebera algo mais desafiador, um chamado à responsabilidade. "E se eu errar tentando consertar?" perguntou, quase num tom de súplica. Errar tentando acertar é diferente de errar por indiferença. O sino da basílica soou, enchendo o ar de vibrações profundas. Padre Miguel colocou a mão sobre o ombro de Eduardo. "Volte para onde começou. Encontre essa mulher e seu filho. Escute-os antes de agir. Ajudar não é decidir pelo outro, é caminhar junto." Eduardo assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. Passou mais algum tempo ali, observando romeiros acendendo velas, cada um com sua história e seu peso invisível. A cena lhe mostrou algo simples, mas que nunca havia considerado. Ninguém estava ali para ser visto. Estavam para oferecer algo de si. Antes de ir embora,
ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não pediu dinheiro, nem sucesso, nem proteção para os negócios. Apenas murmurou: "Me mostra o que fazer e me dá coragem para não fugir." Na saída, Padre Miguel o aguardava. "Lembre-se, Eduardo, o verdadeiro milagre começa quando você decide agir." De volta ao carro, com a estrada se estendendo diante dele, Eduardo sabia que a viagem de volta não era apenas física. Era o início de um percurso mais difícil: descer das torres de vidro da sua vida para andar nas ruas onde antes jamais teria parado. O retorno a São Paulo foi silencioso. Eduardo dirigiu com o rádio desligado, os pensamentos ecoando como se cada lembrança da conversa com Padre Miguel fosse uma placa na estrada. Volte para onde começou. Escute antes de agir. No dia seguinte, procurou um contato que pudesse levá-lo até Ana. Depois de algumas ligações, foi orientado a encontrar Marlon, um líder comunitário respeitado em Paraisópolis. O encontro foi marcado numa pequena associação no alto de uma viela, cercada de casas coloridas e fios elétricos cruzando o céu. "Então você é o tal empresário que quer ajudar?" disse Marlon, cruzando os braços e medindo Eduardo de cima a baixo. "Quero entender o que aconteceu com a Ana e o filho dela. Não vim aqui distribuir dinheiro e sumir." "Ótimo, porque aqui a gente não precisa de salvador, precisa de parceiro." Marlon contou que Ana era manicure e também vendia pequenos produtos na rua para sustentar Davi, que tinha crises de asma recorrentes. O problema maior não era só o custo dos medicamentos, mas a falta de acesso rápido. Até chegar uma bombinha nova no posto, às vezes demora semanas, e quando a crise vem, não tem ambulância que dê conta do tempo perdido. Eduardo ouviu em silêncio. Sentia que cada detalhe desmontava a bolha de certezas que o mantinha distante dessa realidade. "Posso falar com ela?" perguntou. "Pode, mas vou avisando. Ana é desconfiada. Não vai se abrir fácil, ainda mais com alguém que já virou as costas." Encontraram-se numa pequena sala da associação. Ana entrou com passos cautelosos, Davi segurando sua mão. O menino olhou curioso para Eduardo, que se inclinou levemente. "Como você tá, campeão?" "Bem", respondeu o garoto, tímido. Ana permaneceu em pé. "Por que você quer falar comigo?" Eduardo respirou fundo. "Porque errei. Porque naquele dia eu devia ter parado." Ela manteve o olhar firme. "E agora, o que acha que pode fazer?" "Não sei ainda. Por isso vim ouvir primeiro." Houve um silêncio pesado. Marlon se aproximou e sugeriu que se sentassem. Ana contou sobre as idas e vindas aos postos de saúde, sobre o trabalho de manicure interrompido pelas crises do filho, sobre as noites em claro. "Não é só a bombinha", ela disse. "É a segurança de saber que, se meu filho tiver falta de ar, vai ter alguém para ajudar rápido." Eduardo fez perguntas curtas, tentando entender as falhas do sistema. Descobriu que outras famílias enfrentavam o mesmo problema. Era como se o caso de Davi fosse apenas uma peça num quebra-cabeça maior. "E se criássemos uma rede comunitária de atendimento rápido para crises de asma?" arriscou Eduardo. "Com pontos de distribuição de medicamentos e treinamento para vizinhos e professores?" Ana estreitou os olhos. "Se for só promessa, nem começa." "Não é promessa. É um compromisso, mas quero fazer junto com vocês." Marlon interveio. "Então começa por ouvir a comunidade. Amanhã tem reunião aqui mesmo. Se quiser entrar nesse barco, apareça." Ao sair, Eduardo sentiu um peso diferente do que carregava nos negócios. Não era medo de perder dinheiro, mas a responsabilidade de não falhar com pessoas que não tinham mais a quem recorrer. No carro, olhou pelo retrovisor e viu Ana conversando com Marlon. Não sabia se ela acreditava nele, mas pelo menos tinha aceitado a conversa. E isso, para um começo, já parecia um sinal. O compromisso estava lançado. E no fundo, Eduardo sabia, se desse um passo em falso, não seria apenas um projeto que ruiria, mas a confiança frágil que começava a nascer. A reunião comunitária no dia seguinte reuniu mais gente do que Eduardo imaginava. A pequena associação estava lotada. Mães com crianças no colo, jovens voluntários, idosos curiosos. O cheiro de café coado e bolo simples preenchia o ambiente,
quebrando a formalidade que ele estava acostumado a ver em reuniões corporativas. Marlon abriu a conversa explicando o objetivo: discutir soluções para as crises de asma na comunidade. Eduardo, sentado no canto, observava em silêncio. Quando foi apresentado, sentiu todos os olhares se voltarem, alguns desconfiados, outros apenas curiosos. Boa tarde. Eu não moro aqui, mas quero ajudar a criar um sistema que funcione para todos, começou, medindo as palavras. Não vim impor nada, quero ouvir. As falas começaram. Dona Zuleide, moradora antiga, contou de um vizinho que morreu antes que a ambulância chegasse. Uma professora disse que já socorreu o aluno com crise usando o inalador de outra criança, por falta de opção. Ana também falou, reforçando que a urgência não é só ter o medicamento, mas garantir que ele esteja perto no momento certo. Eduardo anotava tudo. Não eram dados frios, eram relatos carregados de dor e urgência. Quando a discussão se acalmou, ele propôs: podemos criar pontos de apoio com kits de emergência, treinando moradores e professores para agir até o atendimento médico chegar. Além disso, podemos registrar quem tem receita e manter um controle para a reposição rápida. A ideia gerou murmúrios. Alguns gostaram, outros perguntaram como isso funcionaria na prática. Foi aí que Marlon sugeriu: para isso ser sério, tem que ter CNPJ, Conselho Fiscal e Auditoria. Nada de caixa preta. Eduardo concordou sem hesitar. Transparência total. Inclusive, quero que parte da gestão seja feita por moradores. O encontro terminou com a decisão de formar um grupo para começar a estruturar o projeto. Mas no dia seguinte, Eduardo descobriu que transformar aquilo em realidade seria mais difícil do que parecia. No escritório, procurou o advogado do fundo, Dr. Sampaio, para falar sobre abrir a fundação. Vamos precisar de estatuto, registro, conselho administrativo e contabilidade própria, explicou Sampaio com a calma meticulosa de quem já sabia o tamanho da burocracia. E como você é gestor de um fundo, teremos que provar que não existe conflito de interesses ou uso de recursos da empresa. Isso pode atrasar muito? Pode. E se não seguirmos cada passo, pode inviabilizar tudo. Eduardo sentiu a velha impaciência do mercado financeiro querendo tomar conta. Mas dessa vez não podia simplesmente empurrar o processo com influência ou dinheiro rápido. A credibilidade que começava a conquistar dependia de fazer tudo certo sem atalhos. Guilherme, o sócio, entrou na sala no meio da conversa. Fundação? Cuidado para não transformar isso num problema profundo. O mercado não perdoa distrações. Não é distração, é um compromisso. Compromisso é bater meta, isso aí é risco de imagem. Eduardo não respondeu. Sabia que não adiantava discutir naquele momento. À noite, em casa, revisou rascunhos do estatuto que Sampaio havia enviado. Era um documento técnico, cheio de termos jurídicos, mas que, nas entrelinhas, carregava a possibilidade de algo transformador. Dona Celeste apareceu na porta, segurando uma bandeja com chá. Tá com cara de quem tá carregando mais do que pode. Talvez esteja. Mas não quero largar isso. Então segue firme. Coisa boa nunca vem fácil. Ele sorriu de leve. Enquanto assinava as primeiras autorizações para iniciar o processo, sentiu que, mesmo diante da burocracia, havia dado outro passo concreto. Ainda não sabia quanto tempo levaria, nem se teria apoio constante. Mas tinha clareza de uma coisa: desistir agora significaria trair não apenas a comunidade, mas a si mesmo. A fundação ainda nem tinha sede física quando a primeira matéria crítica saiu. No telejornal da noite, a repórter Renata Pires aparecia diante de um painel com o rosto de Eduardo em destaque. Empresário bilionário anuncia projeto social em comunidade carente. Moradores questionam se é ação legítima ou marketing pessoal. As imagens mostravam Eduardo na reunião com Marlon e outros líderes, seguidas por entrevistas com pessoas que nunca tinham ouvido falar da iniciativa. Isso aí é conversa para inglês ver. No fim, ninguém ajuda de verdade, dizia uma senhora. Aposto que é para limpar o nome, completou um jovem sem esconder a ironia. Eduardo assistiu calado, sentado na sala de casa.
Dona Celeste, que arrumava a cozinha, ouviu a TV e apareceu na porta. Vai deixar barato? Não, mas também não vou responder na mesma moeda. E o que vai fazer? Mostrar resultado. No dia seguinte, o telefone não parou. Guilherme ligou cedo. Viu a matéria? Isso é péssimo para o fundo. O projeto é separado do fundo. A opinião pública não vê separação. E essa jornalista? Vai continuar te atacando até ter algo novo para vender. Eduardo manteve o tom firme. Não vou entrar em disputa com ela. Quero focar em colocar o projeto de pé. À tarde, Marlon apareceu na sede improvisada. Uma sala pequena emprestada por uma ONG parceira. Tá preparado? Porque essa pressão vai aumentar. Aqui, quando tentam fazer algo sério, sempre aparece quem duvide. Então vamos dar motivo para acreditarem. Mas vai ser com trabalho, não com nota oficial. Começaram a organizar mutirões para mapear famílias com casos de asma. Voluntários batiam de porta em porta, enquanto Eduardo ajudava a registrar dados num velho computador. Aos poucos percebeu que o contato direto com as pessoas era mais desgastante emocionalmente do que qualquer reunião com investidores. Durante uma pausa, Ana entrou carregando uma pilha de fichas. Metade dessas famílias nunca teve atendimento médico regular. Eduardo olhou para os papéis e depois para ela. Isso só aumenta a urgência. Ou aumenta a chance de desistir, respondeu sem suavizar. Vamos ver se você aguenta até o fim. Ele não respondeu. Apenas voltou ao trabalho com uma determinação que crescia na mesma medida que a desconfiança dela. 2 dias depois, Renata Pires apareceu pessoalmente para uma entrevista. Quero entender o que realmente está acontecendo aqui, disse ao entrar na sala. Está convidada a acompanhar. Pode ver tudo, planilhas, cadastros, reuniões. Nenhum segredo. Renata observou por horas fazendo anotações e tirando fotos. Quando se despediu, não prometeu matéria positiva, mas também não deixou o olhar crítico de antes. Naquela noite, Eduardo caminhou sozinho até o carro. O ar estava frio e havia um cheiro de terra molhada depois de uma garoa leve. No trajeto, lembrou-se do que Padre Miguel dissera: a fé sem ação é só discurso. Pela primeira vez, sentia que começava a entender o peso e a simplicidade dessa frase. Ao chegar em casa, encontrou uma mensagem no celular. Era de Renata. Ainda não tenho todas as respostas, mas vi sinceridade no que está tentando fazer. Vamos ver onde isso chega. Eduardo leu mais de uma vez. Não era aprovação, mas também não era condenação. E naquele momento, percebeu que talvez essa fosse a melhor posição para estar. Sob observação, mas em movimento. O julgamento definitivo não viria das câmeras, e sim do que conseguisse construir ou perder nos próximos meses. O sábado amanheceu com céu limpo, mas o calor já se fazia sentir. A sede improvisada da fundação estava em plena atividade. Mesas com pilhas de inaladores novos dividiam o espaço com caixas de material educativo. Júlia, com jaleco branco, coordenava uma equipe de voluntários. Eduardo chegou cedo, vestindo roupas simples, e foi direto falar com a irmã. Quantos já treinamos hoje? 20 professores e 10 agentes comunitários. Mas o mutirão vai render mais, respondeu ela, enquanto conferia uma lista. E se tudo der certo, no fim do mês teremos inaladores em todas as escolas da região. Ana apareceu pouco depois, trazendo Davi pela mão. O menino carregava um cartaz colorido com instruções de uso do inalador. Ele quis ajudar, disse Ana, com um tom mais ameno do que nas últimas conversas. Eduardo sorriu para o garoto. Ótimo trabalho, campeão. Do lado de fora, um grupo se reunia para a primeira entrega oficial de inaladores às famílias cadastradas. Cada pessoa recebia também uma breve orientação prática, conduzida por Júlia. Eduardo observava, sentindo algo que há muito não experimentava: a satisfação de ver uma ideia se transformar em ação concreta. No meio do evento, um homem correu até o portão, chamando por ajuda. É o filho da Patrícia, está em crise. Júlia reagiu rápido, pegando um kit de emergência e correndo com 2 voluntários. Eduardo foi atrás. Encontraram o menino ofegante, com olhos arregalados.
Em menos de 2 minutos, ele já estava respirando melhor, sentado no colo da mãe. Patrícia chorava de alívio. Se não fosse isso, eu não sei o que teria acontecido. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquela era a prova viva de que o trabalho fazia sentido e que não havia mais espaço para recuar. De volta à sede, Marlon se aproximou. Isso é só o começo, mas hoje já salvamos uma vida. Eduardo assentiu, sem palavras. Enquanto o mutirão continuava, Guilherme ligou. Então é isso? Tá distribuindo bombinha enquanto o fundo enfrenta pressão de investidores? Guilherme, hoje vi uma criança respirar de novo porque a gente estava preparado. Não vou discutir prioridade. Então se prepare para perder dinheiro. A ligação terminou, mas a frase ficou ecoando. Eduardo sabia que cedo ou tarde teria que tomar uma decisão definitiva entre o projeto e a relação com o sócio. Mais tarde, Ana se aproximou, observando as entregas. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas você está levando a sério. Prometi que não seria só discurso. Ela respirou fundo. Então não pare, porque se parar, não vai ser só uma fundação que morre. É a esperança de muita gente. Quando o último kit foi entregue, o sol já se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Eduardo ficou parado por um momento, olhando para as pessoas que se dispersavam, inaladores nas mãos. Sentia cansaço físico, mas também uma energia diferente. Não o entusiasmo frio de um contrato fechado, e sim a certeza de estar no caminho certo. No entanto, sabia que a prova maior ainda estava por vir. Porque fora dali, o mundo dos negócios não descansava, e cada dia longe da mesa de negociações aumentava a tensão com Guilherme e os investidores. A brisa da noite trouxe o cheiro de comida de rua e o som distante de crianças brincando. Eduardo guardou aquela imagem como quem segura um lembrete silencioso. Algumas escolhas não se medem em números, mas em respirações recuperadas. A semana começou com o peso de um céu cinzento e nuvens carregadas sobre São Paulo. Eduardo chegara cedo ao escritório do fundo, decidido a dedicar a manhã à revisão dos relatórios. Mas, ao abrir o e-mail, encontrou uma mensagem anônima com título simples: Você sabe o que fez. O corpo do e-mail trazia acusações diretas, operações financeiras antigas, supostamente irregulares, associadas ao seu nome. Havia anexos com documentos e planilhas, alguns verdadeiros, outros distorcidos. No final, uma ameaça clara. Ou isso vem à tona, ou você encerra essa fundação de fachada. O sangue gelou. Eduardo sabia que, embora nunca tivesse quebrado a lei de forma explícita, havia decisões passadas tomadas no limite da ética. Coisas que, se expostas, poderiam arruinar sua reputação e dar munição para inimigos antigos. Guilherme entrou na sala sem bater, segurando o celular. A Receita recebeu denúncia sobre operações de 2018. A voz estava seca. Estão abrindo auditoria imediata. Eu sei. Recebi o aviso também. Então já sabe o que fazer. Apagar qualquer rastro que possa gerar problema. Eduardo ficou em silêncio. A opção de manipular dados, antes tão natural no jogo corporativo, agora lhe parecia um abismo. Lembrou-se do olhar de Ana, da confiança frágil que ela começava a ter, do menino respirando aliviado no colo da mãe. Se apagasse ou escondesse a verdade, tudo o que estava construindo perderia sentido. Não vamos esconder nada, disse por fim. Guilherme bufou, incrédulo. Você enlouqueceu? Isso vai destruir o fundo e a sua imagem. Prefiro perder do que viver escondendo o que já foi feito. A tensão entre eles ficou espessa, como o ar antes de uma tempestade. Guilherme saiu batendo à porta. Nos dias seguintes, a auditoria tomou conta do escritório. Papéis, arquivos digitais, contratos antigos, tudo era revisado por fiscais atentos. Eduardo os recebia com calma, respondendo perguntas com objetividade. Internamente, porém, o peso era enorme. Cada documento analisado era uma viagem ao passado, lembrando negociações agressivas e concessões que ele agora questionava. À noite em casa não conseguia desligar. Sentava-se na varanda, olhando as luzes da cidade, e sentia um nó no estômago. Dona Celeste percebia.
Parece que o senhor está brigando com o mundo e com o próprio espelho. É quase isso. Só não esqueça. Verdade pesada ainda pesa menos do que mentira leve. No terceiro dia de auditoria, o fiscal-chefe pediu para falar com ele a sós. Senhor Eduardo, encontramos inconsistências que precisam de esclarecimento. Se o senhor colaborar, podemos evitar que isso seja interpretado como má-fé. Mas isso significa assumir responsabilidade por decisões questionáveis. Eduardo respirou fundo. Sentia que estava diante do momento decisivo. Poderia argumentar, protelar, jogar a culpa em terceiros, ou poderia assumir limpando de vez o caminho. Eu assumo, e quero providenciar o ressarcimento de qualquer valor que tenha sido obtido de forma indevida, mesmo que legalmente permitido. O fiscal pareceu surpreso, mas anotou. À tarde foi chamado para uma reunião com o Conselho Administrativo do Fundo. Guilherme estava lá com expressão carregada. Você acabou de nos colocar em risco financeiro sério, disparou. Sabe quanto vamos perder se aceitar as exigências da Receita? Sei, e também sei o que perco se não aceitar. Minha integridade. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Alguns membros do conselho olhavam para ele com reprovação, outros com algo próximo de respeito. No fim, decidiram acatar a postura de Eduardo, cientes de que o impacto seria duro, mas talvez salvasse a credibilidade a longo prazo. No caminho para casa, a chuva finalmente caiu, forte, lavando as ruas. Eduardo dirigia devagar, como se cada gota que batia no para-brisa fosse um lembrete de que, às vezes, é preciso deixar que as coisas sejam limpas à força, mesmo que doa. Ao entrar no apartamento, encontrou o celular vibrando. Era uma mensagem de Padre Miguel. Coragem é fazer o que é certo quando ninguém aplaude. Ele sorriu de leve. Sabia que a batalha não estava vencida. Pelo contrário, estava apenas entrando no estágio mais crítico. Mas naquele momento, sentiu-se mais leve do que nos últimos anos. Ainda assim, uma pergunta ecoava na mente. E se essa decisão custasse não só o fundo, mas também a possibilidade de manter a fundação viva? A resposta sabia, viria em breve, e não seria fácil de encarar. A auditoria havia terminado, mas o peso das consequências ainda pairava sobre Eduardo. O fundo sofreria perdas expressivas, e a confiança de parte dos investidores estava abalada. Guilherme mal falava com ele, limitando-se a mensagens secas sobre assuntos técnicos. Naquela noite, a cidade parecia mais silenciosa que o normal. Eduardo, incapaz de ficar em casa, pegou o carro e dirigiu sem destino, como fizera antes. Sem perceber, acabou novamente na Praça da Sé. A chuva fina caía como um véu, tornando as pedras escuras e brilhantes. Ele parou e caminhou até o centro da praça. O frio cortava a pele, mas não o fez recuar. Ficou ali, imóvel, sentindo o peso da solidão. Foi então que a atmosfera mudou, exatamente como da primeira vez. A mesma figura, envolta em manto azul, surgiu a poucos metros, cercada por uma luz suave que não se misturava com as lâmpadas dos postes. O rosto sereno e firme parecia carregar uma compreensão infinita. Eduardo não conseguia mover os pés. Você escolheu a verdade, disse a voz clara, mas sem se impor. Agora precisa escolher o que vai oferecer. Não sei se tenho mais nada para dar, respondeu, a voz embargada. Posso perder tudo. O que vale mais? O que pode perder ou o que pode entregar? Ele baixou os olhos. Pensou em Davi, em Ana, nas famílias que haviam recebido as primeiras bombinhas. Pensou também no fundo, nos anos de trabalho, no status que sempre acreditou ser sua identidade. Se eu vender parte do fundo, consigo manter a fundação e ainda reparar prejuízos antigos, mas isso significa deixar para trás tudo o que construí, ou significa construir algo que não pode ser destruído. O silêncio que se seguiu foi mais intenso que as palavras. Eduardo sentiu as lágrimas misturarem-se à chuva. Quando ergueu a cabeça, a figura não estava mais lá, mas a sensação de clareza permanecia. Voltou para casa e passou a madrugada fazendo cálculos. O valor que pretendia levantar com a venda de uma fatia do fundo
Seria suficiente para capitalizar a fundação por anos e ressarcir cada centavo apontado na auditoria. A decisão estava tomada. Na manhã seguinte, convocou Guilherme para uma reunião. Vou vender minha participação majoritária. O sócio arregalou os olhos. Isso é loucura. Você está jogando fora décadas de trabalho. Não estou jogando fora. Estou transformando. E o que vai ganhar com isso? Paz e propósito. Guilherme riu, mas não havia humor no som. Sabe que sem você, o fundo não vai ser o mesmo. Sei. E espero que você encontre seu próprio caminho daqui para frente. No mesmo dia, Eduardo ligou para Padre Miguel. Padre, vou fazer o que conversamos lá atrás, mas em uma escala maior do que imaginei. O bem, quando é sincero, costuma crescer além dos nossos planos. As semanas seguintes foram um turbilhão. A negociação para a venda foi rápida, pois havia investidores interessados. A notícia saiu na imprensa como uma surpresa. Executivo vende controle de fundo para investir em projeto social. Algumas manchetes o chamavam de visionário, outras de insensato. Renata Pires procurou-o para uma nova entrevista. Então é verdade? Vai dedicar sua vida à fundação? É verdade. Isso não é fuga? Eduardo olhou firme para ela. Fuga é continuar num lugar que não faz mais sentido, só por medo do que vão dizer. Quando a venda foi concluída, uma parte significativa do valor foi transferida para uma conta exclusiva da fundação, sob gestão transparente e auditada. Outra parte foi destinada a indenizações e ressarcimentos. O dia em que anunciou oficialmente a decisão para a comunidade foi simples, mas carregado de significado. No galpão onde agora funcionava a sede própria, Eduardo falou diante de moradores, voluntários e parceiros. Essa fundação não é minha, é nossa. Eu só sou o primeiro a colocar tijolos. Quem vai erguer as paredes e mantê-las firmes são vocês. Ana estava lá, segurando a mão de Davi. Quando ele terminou, ela se aproximou. Eu ainda acho que você demorou para entender, mas agora que entendeu, não pare. Não vou parar, respondeu ele com convicção. Ao fim do evento, Júlia se aproximou, abraçando-o. Você sempre foi bom com números. Agora vai ser bom com pessoas também. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de dourado, Eduardo sentiu que, pela primeira vez, não havia nada a esconder, nada a provar. Apenas a certeza de que sua vida tinha mudado de eixo e que essa mudança era definitiva. A manhã em Aparecida nasceu clara, com o sol dourando as torres da Basílica e iluminando o mar de romeiros que se espalhavam pela praça. Eduardo chegou cedo, acompanhado de Ana, Davi, Júlia, Marlon e Padre Miguel. Havia um ar de celebração no grupo, mas também de humildade, como se todos soubessem que estavam ali para agradecer, não para exibir conquistas. Dentro da basílica, o som do coro se misturava ao cheiro de incenso. Eduardo caminhou até o altar, sentindo cada passo como um capítulo encerrado e outro se abrindo. Ao seu lado, Ana segurava a mão de Davi, que olhava curioso para cada detalhe, e Júlia sorria discretamente, orgulhosa do irmão. Na missa de ação de graças, Padre Miguel falou de escolhas que transformam não apenas quem as faz, mas todos ao redor. Quando um coração se abre para o outro, a vida deixa de ser uma corrida e passa a ser uma caminhada compartilhada, disse, olhando diretamente para Eduardo. Após a cerimônia, o grupo se reuniu na nova sede da Fundação em São Paulo. Era um prédio simples, mas organizado, com salas para atendimento médico, um pequeno refeitório e um espaço para atividades educativas. Na parede principal, um mural exibia fotos das primeiras famílias atendidas, junto com gráficos transparentes de resultados e metas. Renata Pires estava lá, desta vez como convidada, e registrava imagens sorrindo. Admito que não esperava ver tudo tão estruturado assim, comentou para Eduardo, nem eu no início. Mas aprendi que quando se trabalha junto com quem realmente sabe das necessidades, as coisas ganham forma mais rápido. Ana se aproximou com um relatório. Os primeiros 3 meses reduziram em 40% as crises graves de asma na comunidade, e a creche deve abrir no próximo semestre. Isso é só o começo, disse Marlon.
mas é prova de que dá para fazer certo, sem atalhos. Eduardo observava cada um falando, consciente de que não era mais o centro da história. A fundação já tinha vida própria, sustentada por uma rede de pessoas comprometidas. Ele havia deixado de ser o milionário distante para se tornar alguém acessível, presente. No fim da tarde, ao se despedir, Padre Miguel colocou a mão em seu ombro. Você começou ajudando para reparar uma culpa. Agora ajuda porque entende que isso é parte de quem você é. Eduardo assentiu, com um sorriso sereno. Enquanto via Ana e Davi caminharem juntos pela calçada, sentiu um orgulho silencioso. Não era o orgulho de quem construiu sozinho, mas de quem aprendeu a fazer parte. Virou-se para a câmera imaginária de quem o acompanhou até aqui e disse: se essa jornada te tocou, inscreva-se no canal para mais histórias que mostram que mudar é possível. E clique no vídeo sugerido que está aparecendo agora para continuar nessa corrente de esperança e ação. O sol se punha pintando o céu de tons quentes, e Eduardo sabia que, dessa vez, o que começara não teria fim.